Fala, Vini. Norbertito, Tudo bem, Pedro? tudo bem? Você? Tranquilo? Tira a Ô, foto. Vini, não dá muita moral pro Norberto, não. O Norberto só quer resenha agora com você. Ele não merece muita moral, não. Vai que dá minha raia, velho. Anda. Pô, quero me queimar assim já. Veio todo mundo menos a professora, é isso que é legal. Oi. Pera aí. Ô, professora, tudo bem? Comigo? Falei mal? E aí? Nunca falei mal? Eu nunca falei mal da senhora, só não tinha visto você ainda. Então já fala na cara porque eu não escutei, ó. Melhor deixar pra lá. Perguntei onde você tava, que eu tô animado pra apresentar. Olha que coisa boa. Você é dinamarquesa, Guilherme? Tô. Quero ver Vem essa aqui, animação Pag. das aulas práticas, hein, gente? Que eu tô sabendo que foi todo mundo para as aulas, estão mega empolgados. Quero ver, né, Laísa? Quero ver essa empolgação aí, hein? Todo Ela mundo. nem foi pra aula, professora, ficou olhando, nem foi pra piscina. Quase Cala foi. sua boca que eu tinha motivo para não entrar na piscina. Ah, eu já falo uma coisa, gente. Se for para ficar assistindo, fique em casa. Ah, Já Viu? aviso, fique em casa. Toma essa. Não. Sair da sua casa para ficar sentado num banco, fica na tua casa, deitadinho, bonitinho, né? Se vai para aula prática, vai para suar. pelo menos o Só caminho. colocar os integrantes para mim, para eu anotar aqui. Ai, que foto bonita, hein, ó. Calistenia. Bárbara Lima, você é bacharel ou licenciatura? Bacharel. Também é xará, também sou Lima. É? Derek Silva, você é o quê? Ele é tímido, professor, não quer falar. Ah, tadinho. Guilherme Alves, Bacharel, professor. Isabela. Bacharel também, professora. Tá todo mundo fugindo da escola. Laísa Bacharel. e Vinícius. Bacharel também. Ó, um grupo só de bacharel. Então, Vinícius, Laísa, Bárbara, Derek, Guilherme Alves e Isabela Sargento. Ótimo. Pode começar. Deixa o Vini Pera colocar aqui, lá. deixa eu voltar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, que senão vai travar. Pam, 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 pam. Feito, meu garoto. Vai falando aí que eu vou passando aqui. Beleza? Bem. Boa noite, gente. Nosso trabalho é sobre a Escola da Ginástica Dinamarquesa e eu vou falar sobre o criador. Pode passar, Vini. O criador é esse daí, o Niels Buck, que ele foi o maior revolucionário da estética masculina dinamarquesa do século XX. Ele estabeleceu uma expressiva escola de treinamento físico, o qual desenvolveu formas de toque e vestuário. Os ginastas, eles usavam, na verdade, malhas justas com o tronco à mostra, executando movimentos graciosos, rápidos e ritmados. Tocavam-se de forma inédita, em grau de proximidade como nas modalidades modernas, acrobática e aeróbica. Em um conjunto, essa combinação caracterizava uma expressão forte e dinâmica, o que fez o Buck modernizar a pedagogia da ginástica. Ele também foi
figura complexa, que ele desenvolveu a estética e a postura masculina da ginástica, embora em acordo com os limites autoritários e políticos, foi um dos maiores símbolos da dinamarquesa na época. Ele criou, em 1915, ele viu pessoas do setor, como que eu posso dizer, setor agrícola, da população agrícola, que pela postura das pessoas trabalhando, ele estava meio que percebendo que elas estavam criando posturas ruins para elas que poderiam afetar o físico delas. Então, ele desenvolveu em 1920 uma escola de ginástica para poder ajudar as pessoas da população agrícola a terem mais facilidade de trabalhar e não terem dores nenhumas. Próximo. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o método. Quando ele percebeu que as pessoas da população agrícola criaram esses vícios posturais, ele criou a escola de formação em 1920 e, sendo assim, ele foi o primeiro a implantar a ginástica nas escolas. E o método que ele usava nessas escolas eram exercícios geradores de força, que servia para o aumento da potência muscular, execução sobre aparelhos com peso, resistência e oposições. Aí eram também geradores de flexibilidade, que era para melhorar as condições funcionais, dando mais mobilidade, estabilidade e mais vitalidade aos componentes anatômicos das articulações, e geradores de destrezas, que era afim para melhorar velocidade e habilidades e coragem. E também, pode passar, ele implantou uma ginástica masculina mais dinâmica e natural e criou exercícios em dupla, que influenciou o nazismo quando usou seu método para treinar os soldados alemães. E isso fez com que as vozes de comando fossem estabelecidas. Boa noite, eu vou falar sobre os tipos de exercício. Na escola dinamarquesa, os exercícios envolviam muita coordenação, agilidade, equilíbrio, força e flexibilidade. A Isa vai dar alguns exemplos dos tipos. Boa noite. Os exercícios de coordenação, eles eram o movimento sob comando de voz, o passar a bola e o polichinelo. Já os de agilidade, ele era o bambolê e os obstáculos. Aí, os exercícios de equilíbrio, o andar sobre a barra, né? E o de força era o prancha, abdominal, o salto, subir a barra e a flexão. Já os de agilidade era o andar pela teia e a cambalhota. Show, Isa. Agora a gente vai, eu e o Derek, mostrar um exemplo de uma aula que a gente pegou, uma referência, para vocês entenderem um pouquinho melhor os movimentos que rolam na ginástica dinamarquesa. Deixa eu só abrir aqui o vídeo que está no YouTube. Só um instante, por favor. Vai começar com a parte do aquecimento, que vocês vão entender um pouquinho do comando de voz e toda essa questão. Quem manda a bola é o Derek. Pessoal, boa noite. Agora o Vini vai iniciar aí o vídeo um pouquinho sobre o aquecimento, né, como ele falou, da escola dinamarquesa, onde vai ser possível perceber muito o comando de voz, um estilo militar, e os movimentos de agilidade e flexibilidade, a fim de preparar o corpo para os treinamentos, de modo geral. Vocês podem entender como é que funciona a organização de um aquecimento, de um alongamento, bem na pegada militar, com movimentos totais do corpo, que já tem como essa referência dos alemães. E aí, essa é a parte que basicamente gera o treinamento e toda
a entrada para uma aula da ginástica dinamarquesa, né? Bem falando daquela questão postural, fortalecimento da cadeia core, melhora na amplitude também, no alongamento, já que ele estava, Niels estava visando a melhora da performance da galera agrícola. Eu vou mostrar um pouco já mais para o treino, para vocês terem uma noção de como que é um treino da escola dinamarquesa. Deixa eu adiantar um pouco o vídeo. Aqui já é o início do treino, já com uma atividade. A Raquel até perguntou no último trabalho como é que seria um treino, né? Então, botaria um circuito com esses obstáculos, tá? A gente já imagina que talvez a gente tenha que fazer, talvez não, com certeza a gente vai fazer isso na nossa apresentação quando a gente estiver presencial. Então, como vocês podem ver, o bambolê, salto lateral, salto no caixote, a cambalhota lá ao fundo. Tem um exercício de equilíbrio ali com os cones, trabalha bastante a parte postural e também posterior. E aí a gente pode desenvolver circuitos a partir desse tipo de movimentos que a gente citou, além desses, tem outros como flexão, barra, equilíbrio pelo cavalo, tem um da teia, enfim, são exercícios bem interessantes, a maioria da calistenia, movimentos do corpo. E essas são as referências que a gente tem da escola dinamarquesa e estou aberto aí para as perguntas. Obrigado. Beleza. E qual seria a conclusão desse trabalho? Eu vejo... Vocês estudaram, o que vocês tiraram de... achei muito interessante a questão da performance, visando a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso já é algo que está muito real no nosso dia, e com exercícios e movimentos que geram, além né, dessa performance, da melhora da qualidade de vida, disciplina, coordenação, treinamento e socialização. Algo que a gente está no nosso dia a dia, e movimentos que a gente pode usar até hoje, que são presentes no treinamentos funcionais, na calistenia, muitos no CrossFit também, e que até hoje eles servem também para trazer esse tipo de efeito, de resultado para a sociedade que faz uso deles. Muito bom. Quem mais, gente? Também, professor, pode ser um método usado até nem em questão assim de idade, porque provavelmente crianças, a gente vai, caso a gente apresentasse, fizesse licenciatura para trabalhar em escolas, a gente apresentar um trabalho muito parecido com esse, para as crianças pegarem coordenação, mais para o pessoal no meio da idade, da faixa etária dos 20 até os 40 anos, 35, a gente ia colocar um trabalho parecido, só que com um trabalho de força, para fortalecer o core, pegar bastante agilidade, flexibilidade. E com a faixa etária mais velha, que é a terceira idade, no caso seria para ajudar quem tem mais idade, quem tem problema de joelho, que no caso das mulheres, que é bem raro de acontecer, raro não, bem fácil de acontecer, porque as mulheres têm muita facilidade do joelho encurtar por conta do quadril. Então é uma boa atividade para todos os tipos de idade mesmo. Bom, eu gostei dessa comparação que você fala da licenciatura, né? Porque a gente tem que imaginar, mesmo a gente sendo do bacharel, depois fazendo uma licenciatura ou vice-versa, se a gente entra numa escola, como é que nós poderíamos fazer, né, uma aula, porque assim, a aula que o Vinícius mostrou é uma aula totalmente de treinamento funcional, né, que a gente se utiliza hoje, eu faço na ginástica, tudo, mas que dá para fazer com a criança, entendeu? Lógico, algo um pouco mais adaptado, principalmente a questão do pular, né, lá no step e voltar, mas que para a coordenação motora dela, principalmente aquele de andar, né, nos aros, nos bambolês, e tem a questão da escada, é muito importante. Porque, assim, vocês, se toda a escola pensasse nesse trabalho, né, que vocês estão mostrando,
mais desse lado coordenativo, com certeza os adultos, quando vão procurar academia, seriam bem mais, né, estimulados, coordenados, entre outras coisas, com habilidades melhores. Por isso que a dinamarquesa já colocava isso em prática, né? Para lá futuramente esse aluno não sofrer como estão sofrendo alguns por essa falta, né? Que nem a questão da cambalhota que vocês falaram. Então, movimentos bem de um repertório motor muito bom. Parabéns. O que mais, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, já tem uma aula pronta, né? Vamos botar a galera para dar cambalhota, andar na teia, dar salto. Isso agora vai ter. O mais difícil vai ser exercícios, né? 1, 2, 3, 4. Esse acho que a gente vai pular, né? Porque a gente vai precisar de coordenação e ficar treinando presencial. Vou mandar aqui o link, Eric, desse estudo. Muito legal. Show. Sei da aula. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, Vou deixar disponível o link, tá? Tá. Depois lá no grupo também. Tá bom, combinado. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, professora, pelo espaço. Obrigado, pessoal. Professores. Pode Cadê começar a sueca? sueca? Já pode Eu. começar. Deixa eu compartilhar aqui. Já Peraí que eu deixou não consegui. anotar os nomes. Gente, eu tô... Parabéns pelos slides, viu? Muito bom. Um pessoal, assim, de primeiro ano, né? Que tenho certeza que na escola a gente não trabalha tanto isso. Não desmerecendo, né? Mas quando a gente está no primeiro, a gente tem tantas dúvidas em questão de fazer um slide e tudo. Mas parabéns, viu? Com figuras, muito bom. Peraí, professora, só um minuto. Pena que não é presencial. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Tá dando para ver? Sim. Beleza. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Já coloquei o nome de todo mundo na capa. Bacharel, licenciatura. Bacharel. Mariana Santos. Bacharel, licenciatura, Mariana. Bacharel. Patrícia. Bacharel. Carlos Alberto. Então, o Carlos, ele não tá. Acho que ele tá no trabalho. Eu tentei falar com ele, não consegui ainda, mas ele é licenciatura. Ele ajudou a fazer o trabalho? Ajudou. Inclusive, a parte dele tá aqui sim, professora. Aí alguém fala. Professor, acho que o Carlos está aí. Felipe Otávio. Bacharel. Maurício Santana. O Maurício, eu acho que ele é bacharel. Tá aí, Maurício? O Maurício não está aí? Eu? Tá. Você é o quê? Professora, bacharel. Então, Matheus Pérez, bacharel. Mariana Santos, bacharel. Patrícia Sanches, bacharel. Carlos, licenciatura. Felipe Otávio, bacharel. Maurício Santana, bacharel. Pode começar. E apareçam, por favor. Boa noite a todos. A gente vai falar agora sobre a Escola Sueca de Ginástica. A Escola Sueca, ela foi fundada pelo Per Henrik Ling, nascido em 1776 a 1890. Muitos chamam ele de pai da ginástica sueca, né? Ele conseguiu, né, ele dividiu ela em 4 partes, a princípio, sendo ela pedagógica, militar, médica e estética. Esse rapaz da foto é o Ling, né? E como ele idealizou
a escola sueca, com a finalidade de extinguir, né, exterminar alguns vícios da sociedade na época dele. Um dos vícios principais era o alcoolismo. Então ele idealizou uma escola, né, com a missão de conseguir transformar a população, de regenerar, né? Com o intuito em si, não somente o principal não foi para criar soldados, porém ajudou bastante também, mas também para conseguir fundar trabalhadores civis saudáveis para poder cumprir as suas metas durante o dia, né? Então, ele assegurava principalmente a saúde e a estética, tá? Agora, a gente vai explicar um pouco mais sobre uma das partes, que seria a ginástica pedagógica ou educativa. Vou passar a palavra para Mariana. Então, a escola pedagógica, o Ling foi percebendo ao longo dos anos que as gerações iam se degenerando, iam aparecendo algumas doenças por causa de sedentarismo. Então, a pedagógica ela é muito parecida com a médica. É para evitar enfermidades, erros de postura, e não era restrita a só uma parte da população. Eram jovens, idosos, homens, mulheres, e também não tinha classe social. Exatamente. Como na foto também, temos algumas crianças, né, praticando aí a ginástica. Agora, a gente vai partir para a ginástica militar. A ginástica militar sueca, ela foi feita pelo Ling, né? Só que ela não tinha um caráter acentuadamente militar quando ela foi feita. Ela era mais voltada para o pedagógico e para o social, por causa dos programas que já foi citado, do vício da população na época, que era o principal deles era o alcoolismo. Então não era acentuadamente militar. E essa ginástica militar, ela deveria gerar indivíduos fortes, que pudessem ser úteis à pátria. Então eram soldados e trabalhadores civis. E o objetivo da ginástica militar era assegurar saúde, evitar doenças, vícios e defeitos na postura, desenvolver a pessoa, cidadão, e exercícios de preparação para a guerra. Então, alguns exercícios que eram feitos eram saltos no cavalo, era cambalhotas, luta de esgrima, jogos ginásticos, e era muito parecida com a característica da pedagógica, só mudava o exercício de preparação para a guerra. Agora é ginástica médica e ortopédica. Então, na ginástica médica também ela foi bem baseada na pedagogia. E o objetivo que ela tinha era eliminar os vícios e os defeitos posturais, sendo específico para cada caso. Beleza. Agora, eu vou falar a parte do Carlos, tá? Na ginástica estética. Lembrando, professor, aquele que fez essa parte, tá? Mais uma vez, apoiada na pedagogia, buscou o desenvolvimento harmonioso do organismo. Eles utilizavam bastante a dança, essa parte da estética também, e de alguns movimentos suaves, né, como a dança em si, para proporcionar uma beleza e graça ao corpo, né? E os exercícios simétricos moderados e de fácil compreensão, né, como se fosse uma dança mesmo, tá? Agora é a parte do Maurício. Não tá vendo, não. Maurício. Eu tô vendo os dois. Uhum. Travou, Então. Eu não consigo ver se ele tá aí, porque a minha tela tá compartilhada. A minha tá aparecendo agora. O Maurício está silenciado. Tá o quê? Oi, tá escutando?
Opa, beleza. Abel, esqueci de ligar aqui. Ele. Bora. Levando em consideração os princípios estabelecidos dentro da ciência biológica, Ling criou uns exercícios sem calma aí, aparelhos, né? Calma aí. Gabriel, a gente tá vendo o jogo junto contigo aqui. Pá, foi mal. Beleza, bora. Então, Ling criou uns exercícios, né, sem aparelhos, de fácil execução e estética. Os exemplos de salto no cavalo, cambalhotas, jogos ginásticos, patinação e esgrima. E tudo associado a cantos alegres e a disciplina militar. O maior incentivo de Ling era para mudar os hábitos e costumes da sociedade. E o principal era o alcoolismo. E através de seus métodos, ele buscou tornar a população mais saudável, né, ter uma qualidade de vida melhor para serem úteis para a pátria, com a saúde, beleza e os efeitos corretivos e ortopédicos. Né? E aí é para todos os sexos, idades, né, e diversas condições sociais também. E tinha como objetivo realizar a preparação também para a guerra ou trabalhos civis para servir a sociedade e a pátria. Maravilha, beleza. Agora, aqui a gente colocou mais ou menos, né, uma sessão de exercícios, né, que ao ver também as outras apresentações do trabalho do pessoal, basicamente, todos utilizaram a calistenia como base, né? O que seria isso? São atividades compostas com o peso do próprio corpo, utilizando de intensidade, né? Então, aqui até a gente colocou, são os exercícios em ordem, e também na foto vocês podem perceber que tem barra fixa, tem paralela, que já utiliza o peso do próprio corpo, né? Tem aquelas argolas que o pessoal usa muito hoje em dia no CrossFit. Eles também utilizavam hoje o que nós chamamos de bisete, né? O que seria? O camarada ele está fazendo uma paralela, ele já sai da paralela e ele já vai para a barra. Ele sai da barra, trisete, já vai para a argola. Então, eles utilizavam esses movimentos, né? Sempre dependendo, aumentando a intensidade ou diminuindo, né? Então, basicamente foi isso, a escola de ginástica sueca. Muito bem. O Carlos chegou, não chegou? Ele escreveu aqui no chat. Eu vi que ele escreveu, eu queria que ele fizesse uma conclusão. Cadê o Carlos? É que eu não consigo ver a câmera de ninguém. Você já acabou aqui os slides, Matheus? Já. Então pode encerrar aqui, daí a gente consegue ver se ele está aqui. Maravilha. Pronto. Ótimo. Cadê o Carlos? Não sei Carlos, tudo bem? Você que chegou agora, seu grupo acabou de apresentar. Me faz uma conclusão do seu trabalho, do trabalho da Sueca, um resumo do que você achou. Será que ele está escutando aí? Está sem áudio. Tá? Agora você desligou de vez. Não dá para escutar, Carlos. Boa noite. Opa, agora foi. Voltou? Voltou. Sim, professora. A conclusão do trabalho em si ou da minha parte que era estética? Você pode falar a sua parte, que o Matheus acabou falando, e faz uma conclusão do seu trabalho, do trabalho da escola sueca. Quer que o Matheus compartilhe para você a sua parte? Não, eu tenho aqui a minha parte, professora. A minha parte é falar sobre estética, onde todo o método que as anteriores falaram é pedagógico. E voltado à estética, seria os movimentos graciosos, sem excesso de forças, sempre ritmado, mas sempre como uma dança.
suaves, sem proporcionar ao corpo uma beleza, mas sem machucar a pessoa e sem fazer força demais. Os exercícios simétricos moderados, de fácil compreensão, onde não precisaria nenhum outro aparelho e nem peso para poder fazer esse movimento, para conseguir a sua estética e a sua beleza. A maioria das pessoas que praticavam esse método tinha em si uma elevação corporal melhor, melhoraria a postura, a forma higiênica, né? Porque para poder fazer o exercício e entrar nesse método de treinamento era necessário que você também fosse uma pessoa higiênica e passar para todas as pessoas a melhor maneira de se exercitar sem precisar vou repetir, sem precisar de força e nem força e nenhum peso qualquer, simplesmente de forma harmônica, sutil, tanto que a maioria dos exercícios que fazia eram as mulheres, mas hoje em dia todos dançam, né? Não só como as mulheres. Maravilha. Beleza. E o que vocês concluem dessa escola sueca? Bom, né, o criador da escola, ele fundou ela a princípio e como objetivo da parte pedagógica e estética. Então foi basicamente isso o objetivo dele. Logicamente que contribuiu também um pouco, né, com a parte do militarismo, né, e também com a parte de treinamento em si. Já todo mundo que conseguia e treinava nessa academia, né, nessa ginástica, fazia essa ginástica, já tinha também uma desenvoltura na questão do desenvolvimento do corpo, né? Ajudava bastante. Então, basicamente foi isso. E também contribuindo contra o alcoolismo, foi o principal motivo que a gente frisa bem, porque esse foi o principal motivo que ele fundou a escola, né? Bom, então ele já pensava realmente nesses problemas, né, de vícios que acontecem até hoje, e para ajudar, tá? Então vocês viram que todas essas escolas, elas têm o militarismo muito forte, ok? E se vocês repararem nas fotos, a harmonia dos movimentos, então algo muito sincronizado. Então, assim, a questão da performance, né, era bem trabalhada nessa época. Lógico que, né, tinha os objetivos, a sueca se preocupava nessas questões também pedagógicas, mas tudo na questão bem organizada e harmoniosa do movimento. A gente vê pelas fotos, né? Sim. A dinamarquesa, ela surgiu daí, né? Da sueca, foi a base dela. Então, a gente vê muitas literaturas, até quando eu comecei a estudar, falavam que a dinamarquesa foi uma das primeiras, tanto que tem uma inglesa, que a gente não fala muito, que também foi uma das pioneiras. Então, assim, ninguém sabe realmente quem foi, porque como uma começou a surgir, principalmente a questão que a gente falou muito da francesa com a alemã, dessa questão de guerra, então, assim, cada país começou a criar a sua, né? Até para ter os seus homens fortes, e a questão da saúde, que nem, acho que foi o Matheus que falou da questão da higiene, né? Nessa época, o pessoal não pensava tanto nisso, né? Da higiene. E a higiene, né? A falta dela, tanto que o coronavírus veio através do quê, né? Dessa Quem falou da higiene falta. foi o Carlos. Ressaltando aqui, foi o Carlos que falou da higiene. Foi o Carlos? Obrigada, Matheus. Então, assim, essa própria doença que a gente vem é por causa da questão da higiene. Então, imagina antigamente que não tinha tantos cuidados. Entendeu? Muito bom. Parabéns, grupo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza? Então, vamos para a última escola. Compartilha só um minutinho, tá? Rapidinho.
Prontinho, pessoal. Pode compartilhar. O nome do pessoal para eu anotar. Vamos lá, Danilo Amante. Bacharel. Sim. Eric Oliveira. Licenciatura, professora. Eric Oliveira. Bacharel, Licenciatura. licenciatura. O Eric não está aí, gente? Ele tá falando baixo. Tá baixo. Professora. Oi, Eric. Licenciatura ou bacharel? É licenciatura. Nicolas. Bacharel. Ixi, não dá para ver embaixo. É Vitor Martins. Isso. Bacharel. E o outro é Vitor Gonçalves. Bacharelado. Então, Vitor Martins, Vitor Gonçalves, bacharel, Nicolas Dornelas, bacharel, Eric, licenciatura, e Danilo Amante, bacharel, ok? Pode começar. Boa noite a todos. Então, neste trabalho apresentaremos a ginástica francesa através de sua história com influências dos alemães, Frederic Jean e Gutsmuth, e criada pelo espanhol naturalizado francês Francisco Amoros, nascido em 1770 e o seu falecimento em 1848. E nesse trabalho também analisaremos os seus objetivos na sociedade francesa da época, através de seus métodos e a ginástica francesa era baseada na ciência da vida civil, mas havia um forte espírito militar marcante. Surgiu através do coronel espanhol naturalizado francês Francisco Amoros, que dizia que a formação da criança não era apenas vista como a aplicação do exercício físico, mas também estética e sensorial. E o Francisco Amoros foi deportado da Espanha por ter apoiado o exército de Napoleão I, e o Amoros baseou-se nas ideias dos alemães, tendo um forte traço moral e patriótico. Ele conseguiu demonstrar uma relação direta que poderia existir entre a ginástica e a saúde dos indivíduos, com um intuito voltado para o desenvolvimento social, onde a ginástica contribuiria para a formação de um homem completo e universal. E o Amoros criou um método de ginástica muito parecido ao de Ling, na Suécia. Sua ginástica, de acordo com a finalidade, poderia ser civil, industrial, militar ou médica. E agora o Vitor, ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouco de desenvolvimento. No desenvolvimento, o coronel focou nos seguintes pontos: a resistência, a força, a agilidade, extensão dos músculos, capacidade de andar, correr e pular em grandes alturas, tanto de locais fáceis como mais complicados. Basicamente, o seu desenvolvimento floresce em uma receita destinada à melhoria da saúde e dos apropriamentos morais dos indivíduos e da sociedade. Ele dizia que na França a ginástica deveria abranger a prática de todos os exercícios que tornam o homem mais corajoso, inteligente, sensível e vários outros pontos positivos e negativos. Predispondo todas as condições climáticas das estações, todas as privações
e contrariedades da vida e vencer todas as dificuldades, de todos os perigos e de todos os obstáculos que encontrem a prestar serviços no estado, no estado e da humanidade. Eu passo a palavra agora para o Eric, que ele vai falar um pouquinho sobre os materiais. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá baixinho, Eric, mas... Eu vou ver se eu consigo ligar no celular aqui rapidinho. Estão me ouvindo bem agora? Opa, maravilhosamente bem. Só que você não tá... Então, Aê, arrasou. o Amoros, ele foi considerado o pai da ginástica francesa porque ele foi o pioneiro, foi ele quem introduziu o uso de materiais nos exercícios. Que dentre esses materiais são os aros ou os arcos, o trapézio, a escada de cordas e a máquina de medir força. O aro, atualmente, ele é muito utilizado pelas mulheres na ginástica, né? Porém, naquela época, ele poderia ser utilizado nos exercícios para ver a destreza dos indivíduos que estavam praticando ali. Ou seja, a facilidade com que era realizado tais movimentos. O trapézio, também muito utilizado hoje em dia nos circos, como atrações, naquela época poderia ter sido utilizado para os treinos de agilidade e resistência, onde os indivíduos tinham que se movimentar rapidamente e demonstrar também a resistência sobre o equipamento, porque a gente sabe que não é tão fácil. As escadas de corda também, chamadas de escada de agilidade, assim como o trapézio, poderia ser utilizado para treinar a agilidade dos indivíduos. Utilizado também poderia ser como obstáculo no alto ou no chão, fazendo com que o indivíduo desenvolva um raciocínio mais rápido e possa tentar fazer aquela atividade, o exercício, no menor tempo possível. E a máquina de medir força, também chamada de dinamômetro, não tem muito o que falar sobre ela. O próprio nome já diz tudo, ela é feita para medir a força. Pelo que eu pesquisei, se eu não me engano, existem uns 3 tipos de máquina de medir força. Tem uma que que pisa nela e puxa para cima. Tem outra que é só para medir a força da mão e outra que é para medir o peitoral. Porém, eu não sei dizer qual delas era utilizada na época, por ser tão antiga. Bom. Quem é o próximo? Um pouquinho de técnica. Eu consegui esmiuçar algumas coisas que não tem na internet sobre técnica, né? Mas o que pôde se observar foi o que o Vitor já falou, que a preocupação com o desenvolvimento social, objetivo formar o homem completo e universal, sendo vinculado do utilitarismo, né? Então, abordado pela ginástica científica, como desenvolvimento de força física, agilidade e resistência. Inspirado em Pestalozzi, tá? Tinha como necessidades militares, e ele negou veementemente qualquer forma empírica, né, que seria somente aquela experiência vivida, mas também ele utilizava toda a experiência por enunciados científicos, né, comprovando a relação da sua ginástica, a saúde da população e a tão utilizada utilidade de gestos, né. A gente tinha 3 pontos de ginástica que já foi ciência militar e médica. Uma coisa que também foi condenada foi o funambulismo, que é o equilíbrio em corda, né, que era um exercício de circo, e onde o Amoros dizia que a ginástica começa onde a utilização de exercício começa. Tá? Falando um pouquinho do método do Demini, que ele discordou totalmente do método Ling, que é o método sueco. Ele propôs exercícios de ginástica completo, arredondados e contínuos,
voltou para a saúde da mulher, combatendo alguns hábitos elegantes da época, até tipo cinta, salto alto, os porta-secos. Condenava também os meios de estações artificiais. Tá? Aí também falando um pouquinho do Ebert, tá? Que ele privilegiava alguns tipos de trabalho, mas ao ar livre, para poder adaptar o corpo a temperaturas ambientes. Tinha muita corrida, tinha movimentos e ritmos comuns do dia a dia, né? Utilizando muita coisa com o peso do corpo, base também em alguns tipos de exercícios, que o Nicolas vai abordar agora um pouquinho sobre esses exercícios. Boa noite. Complementando o que o Vitor falou sobre os objetivos que eram buscados pela ginástica francesa, eu vou falar quais exercícios eram utilizados. Então, os principais exercícios utilizados eram a marcha, corrida, saltos, lançamentos, lutas, esgrimas, utilização de pesos e halteres, ginástica de aparelho sem aparelho, que é a ginástica que a gente conhece hoje em dia, barra dupla, argola, cavalo e etc. Remo e natação. E a seguir a gente vai passar um videozinho mostrando na prática alguns exercícios utilizados. Extensão dos músculos e agilidade, geralmente com alongamento, pode ser usado no começo da aula, com característica militar pelo sincronismo. Esses são os alunos da faculdade fazendo nos dias de hoje. Mais um exercício que pode ser colocado como alongamento. O equilíbrio, força e resistência, a famosa pirâmide humana. Bastante conhecido por ser uma força e resistência, bem utilizado nos dias de hoje. Marcha e a corrida buscavam agilidade e resistência. Para fechar a esgrima. Hoje em dia busca agilidade, mas hoje em dia era muito vista, né? Nas escolas e tal. Mas antigamente era bem utilizado. Muito bom. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui um pouco da informação de quando o método francês surgiu aqui oficialmente aqui no Brasil. E foi no dia 12 de abril de 1921. Mas alguns anos depois, essa ginástica francesa foi totalmente renovada e redesenhada.
ela se preparava para atender uma população que necessitava de melhoria de postura e hábitos de vida considerados sustentáveis. E aí, agora aqui um agradecimento, como eles falam em francês, merci beaucoup, muito obrigado. Bom, muito bom. Muito bom esse vídeo, parabéns. Se a gente montasse um plano de aula para licenciatura para a escola, como é que seria dessa ginástica? Como é que vocês fariam? Bom, no meu ponto de vista, eu usaria montaria um exercício para as crianças treinar mais a resistência delas e, querendo ou não, uma agilidade entre elas, porque algumas não têm tanta agilidade contra as outras. Então, seria um nível da gente igualar cada um, entre um e outro, né? E também a gente poderia estar treinando eles a corrida e o pulo. E nem todo mundo consegue alcançar uma distância de pulo contra o outro. Então, a gente poderia treinar essa parte. Vamos começar, igual a gente faz na dança. Vamos começar com um pulinho pequeno. Aí todo mundo vai. E aí, cada aula, a gente vai meio que dificultando um pouco. Aumentando uma distância de corrida, uma distância para eles pularem. Esse seria o meu ponto de vista. Bom, perfeito. Bom, agora estava vendo o vídeo que o Nicolas estava mostrando. Qual a diferença que vocês notaram da ginástica de antes e daquele pessoal de faculdade? Da pessoa de faculdade, né, Nicolas? O pessoal da faculdade estava mostrando. Acho que a disciplina de antigamente era diferente da de hoje, né? Disciplina militar. O que mais? Tinha umas coisas que dava para notar. Elasticidade, extensão de corpo, quadril, pernas. Bom. Técnica, né? Ela é bem amadora. O sincronismo. Oi? O sincronismo. Sincronismo. O que mais? A questão até da flexibilidade, né? Quando a gente vê o grupo lá, todos certinhos, e o outro assim, ó, né? A questão da flexibilidade. Aí, assim, para vocês, aí é uma pergunta, vocês. Tudo que vocês pesquisaram, tudo, será que se essa escola voltasse, a gente conseguiria realizar? Ou se ela continuasse, será que os nossos alunos seriam melhores? Eu acho que poderia melhorar muita coisa em qualidade de vida, né? Acredito também na questão da disciplina também. Disciplina, qualidade de vida. O que mais, gente? A própria saúde, né? Entra na qualidade de vida. Então, é assim, né, turma? Quando eu comecei a aprender sobre essas questões das escolas, e eu tive um pouco de calistenia na escola, assim, só para aprendizado mesmo. Eu nem sabia o que era isso, né? Depois de estudar na faculdade que eu vi, o quanto era importante se isso continuasse, entendeu? É lógico que a gente tem que respeitar os indivíduos, cada indivíduo tem, né, o seu desempenho, mas vocês viram que antigamente os corpos como eram, né? Essa preocupação dessa estética, entendeu? Mesmo da questão da saúde. Tá? É lógico que no Brasil a gente tem vários biotipos, né? Até porque são vários fatores de raça, questão biológicas. Mas se pelo menos tivesse essa questão, que nem ele falou muito da marcha. Antigamente a gente tinha a prova de marcha.
Agora não tem mais. Eu tive na escola. Você teve, Patrícia? Eu Tive também. no São José. No São José. Ah, eu também estudei no São José. Você se formou que ano? Só para saber. Será que você não foi da minha turma? Eu me formei, eu saí de lá. Ai, nem lembro. Peraí, tem que pensar. Ai, Olha, muito se tempo. eu tiver Tô pessoalmente, com eu vou 40 ver agora. vocês. Oi? Tô com 40 anos, então você imagina o tempo já que eu saí. Ah, então, estamos ali. Eu sou 3 aninhos mais velha que você. Então a gente Ah, então pegou a gente junto. deve se conhecer de vista. Isso, e ela no pátio. Atenção, escola! Era a professora Susan, tinha a Isso. Suza, isso, olha, Isso. gente, mundo pequeno. Era Isso então, a mesmo. gente fazia a prova com as evoluções de marcha, né? Sim, isso. Era muito legal. E isso eu guardo até hoje, né? Sempre quis segurar lá a bandeira, mas com o meu tamanho eu nunca consegui. É. Legal. Né? Então, nós somos da mesma época, muito bom. Então, assim, né? Poucos pegaram isso, né? A questão do hino, a gente tinha aula com a professora Érica de música, cantava os hinos, e isso foi se perdendo, né, gente? E isso é uma questão de moral, de cívica, não é questão de ser, ai, eu não vi nada. Infelizmente, não é questão, ai, mas que gente velha, não, gente, isso é questão de moral e civismo e patriotismo, entendeu? Professora, não é coisa de gente velha, porque eu também peguei essa época da marcha também. Não entendi, Gabriel. Oi? Não é questão de idade, porque eu também peguei essa época de marcha também. Ai, Olha que que eu tenho bom, 18 anos. parabéns. Porque assim, eu vejo, né, dando aula na escola, que eles não fazem mais isso, né? A questão de cantar o hino, vai toda sexta ou toda segunda, estender a bandeira, isso, a questão... Então, assim, são poucas escolas que fazem. Vocês que tiveram esse conhecimento, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso mesmo, porque vocês vão levar e vocês sendo futuros professores, vocês continuam. Só que assim, quando eu cheguei a dar marcha, teve um ano na FEFES, até o Face se lembrou, 6 anos atrás, que nós fizemos, né, a questão da marcha, gente, o pessoal não sabia marchar, não tinha coordenação para marcha. Isso aqui, isso nós só temos 2 pernas, né? Imagina se fosse 3, 4. Não conseguia marchar. Então, assim, você vê que a culpa não é dessa pessoa, é o quê? É algo que não teve lá no passado e quanto isso é importante para a aprendizagem motora, né? Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida, algo a questionar? E outra tem a estrutura também, né, professora? Tem o quê? A estrutura, o local. Porque antes eles tinham um local para treinar, para fazer tudo isso. Hoje as escolas, a maioria das escolas não tem nada disso, nenhuma estrutura para dar para um aluno poder fazer essas atividades. Não tem nenhuma quadra grande o suficiente para praticar esse tipo de exercício. Com certeza. Né? Então, a gente já vê pela questão do espaço, né? Às vezes dão um pátio para a gente, esse pátio tem a hora do recreio, a hora da saída, e aí você fica naquela loucura, então já começa pelo espaço, né? Isso mesmo. E pelo tempo, né, gente? Porque quando você trabalha uma vez por semana na escola, é pouquíssimo tempo, né? Então é bem complicado. Mas é isso aí, gente. Ó. Parabéns. Parabéns, vocês me surpreenderam com os trabalhos, com as falas, e eu já tive uma outra ideia. Vocês me inspiraram essa noite. Meu Bom, Jesus! se preparem. A reunião de sábado, eu fiquei broxada, porque tudo que eu idealizei nessa aula, eu não sei se vocês têm o meu Face, mas o meu Face teve umas recordações de ginástica geral dos anos passados, né? Ontem até chorei de saudade, né, desse movimento. E eu fiquei pensando o que eu faço com essa turma, porque vocês iam ter aula de circo, mas não tem como, porque circo é aquela parte lá que vocês viram das pirâmides, um em cima do outro,
a questão do bípedes, um subindo na coxa do outro, as estrelas duplas, então tem muito toque. Não que não tenha a parte individual, mas a parte individual é um aquecimento, né? Então, eu vou dar 2 aulas práticas para vocês. Semana que vem vai ser aula teórica, onde nós encerramos toda a nossa parte teórica. E dia 1º de outubro, a gente começa com a questão prática, aonde eu vou dar um aquecimento, trabalhando a parte psicomotora, e vou dar uma sequência coreográfica, que vai ser a teoria da aula que vem. Na segunda aula, eu vou dar uma aula de flexibilidade, que a gente vai trabalhar postura, tá? Que eu vi muito vocês falando de postura, então a gente vai falar muito de postura. Então, a gente vai trabalhar a questão da ginástica laboral com a flexibilidade. Daí, no dia 22, que é o dia do meu aniversário, hein? Então, eu quero a aula. Dia 22 e dia 29, eu vou deixar para apresentação dos planos de aula, ok? Então, no dia 22, quem vai apresentar vai ser a escola alemã e a escola dinamarquesa. A escola alemã vai, na prática, mostrar o aquecimento e a parte principal. Vocês têm mais ou menos 40 minutos, tá? De 40 a 50 minutos. Aí bebe uma aguinha, a escola dinamarquesa vai passar a parte principal e o relaxamento. Porque não precisa aquecer, que a galera vai estar aquecida, tá? Todos vão fazer a aula, ok? Dia 29, escola sueca e a escola francesa. Lembrando, Raquel, eu apareci dia 1º, mas no dia 9 eu faltei. Vai perder nota, tá? Então tem que estar presente nos 2 dias fazendo a prática, tá? Aí, até com esse último vídeo, vocês finalizam com uma apresentação, que antigamente eu fazia com a classe toda. Então, assim, dividia o grupo, o tema, né? Anos 80. Aí, cada grupo, né? Ou décadas, melhor. Cada grupo escolhia uma década e montava sequências coreográficas, uma coreografia. Ok? Como, infelizmente, a gente está nessa pandemia, né? Não pode ter isso, não pode ter aquilo, o que eu pensei? O mesmo grupo montar uma coreografia de acordo com a sua escola. Então, assim, a minha escola vai ser na calistenia. Então, vocês vão escolher uma música, vão montar essa música, isso vai ser explicado na aula prática, e o grupo todo vai apresentar. Ok? Sincronizados. Minha escola vai fazer ginástica natural. Então, vocês vão montar uma coreografia de ginástica natural pela uma duração de 2 minutos, onde todos têm que realizar. Tá? Minha escola vai falar sobre acrobacias. Aí pensem em acrobacias que façam individualmente. Que nem aqueles vídeos que vocês viram, era a ideia que eu queria que vocês montassem. Mas como a gente não pode ter essa aglomeração, toque, tudo isso, o que eu pensei? A gente manter o foco nas escolas e vocês escolherem o tipo de coreografia que vocês querem montar. Que nem o último vídeo, acho que foi o Norberto, não. Quem foi o Nicolas? O Nicolas apresentou. Raquel, como é que vai ser o ensaio? Eu só vou ver a data do TCC. Mas, assim, como a gente vai, depois do dia 1º, ter aula direto, o que a gente pode fazer? Já estou dando a ideia, tá? Pegar o final da nossa aula, já treinar com os alunos, com os amigos, né, com os colegas. E em novembro, eu vou deixar uma aula para vocês treinarem. Daí vocês treinam, gravam o vídeo, galera treina em casa. No dia da apresentação, 1 hora antes vocês treinam e depois vocês apresentam, ok? Essa vai ser a nota da AT3.
Beleza, gente? Tudo prático. Primeiro a gente teve agora o seminário, as próximas práticas. Ok? As dúvidas eu sei que vão surgindo com o tempo, mas a gente vai esclarecendo nas aulas. Tá bom, turma? Mais alguma dúvida? Não? Eu estou lançando agora mesmo a nota de vocês. Todos tiraram 2, que é a nota máxima. Parabéns. Vocês mereceram mesmo. Muito bom. Slides maravilhosos, tá? Com vídeos. Muito bom mesmo. Perfeito. Agora eu quero ver o trabalho teórico, né? 22 do próximo mês. Isso, outubro. Já me leva um bolinho, Pedro Tavares. Para comemorar os meus 15 aninhos. Nem de profissão. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por tudo. E até semana que vem com a última parte da teoria, tá bom? Vou mandar as fotos daqui a pouco para vocês. Beijão. Tchau. Boa Mandaram noite. bem, Tchau. galera. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, valeu aí. Boa noite aí pra geral. Falou. Boa, boa. Boa noite aí pra geral. Deus abençoe a nossa família. Até breve.